Confirmando o que eu disse, Rodrigo, quinta-feira é dia de TBT, aqui no Balanço Geral. Uma Blumenau inteira passa por aqui todo ano, especialmente nos fins de semana. No domingo mesmo, isso aqui fica lotado. Só que ver esse espaço de 40 mil metros quadrados vazio, em silêncio, fechado, contrasta com o propósito do qual ele foi criado: proporcionar saúde, alegria, bem-estar, agregar, desestressar. No próximo dia 1º de setembro, a principal e maior área de lazer da cidade vai completar 26 anos. Aniversário que não terá festa ou atrações artísticas, culturais e esportivas. Apenas a autocontemplação, o reconhecimento de sua importância e a falta que ele vem fazendo. Até 1994, o local servia de estacionamento da Oktoberfest, pátio para testes de autoescola. Existia um galpão de reciclagem de lixo. A festa do cavalo foi realizada aqui muitas vezes. A equipe de atletismo de Blumenau usava a estrutura. Utilidades bem variadas, cada qual com sua importância. Mas isso incomodava o ciclista Marcelo Groil, que pode ser apontado como um dos grandes responsáveis pela construção do parque, já que também ajudou a plantar as árvores que hoje arborizam o Ramiro. Sentimento de satisfação, né? De alegria de poder ter ajudado a construir, a lançar esse parque aqui, no momento em que a cidade não se falava em parques, né? Nós estamos falando isso há quase em 1994. Uma área que servia apenas como estacionamento para o Oktoberfest, algumas festas, inclusive do cavalo, que realizaram aqui. Um local onde iria ser construída a primeira pista de atletismo sintética de Santa Catarina. Lá atrás nós tivemos a visão da importância que é nós termos parques na nossa cidade. Registros mostram que a ideia dos dirigentes e autoridades da época era construir uma vila olímpica nessa região da Albert Einstein. Desde a antiga Famosk, com o Galegão, que tinha como companhia bem ao lado o ginásio Linguição, tão importante para o desenvolvimento dos atletas num tempo em que Blumenau era imbatível no esporte amador. Onde hoje nós temos o Proidoso, a Fundação para a Família do Proidoso, existia um linguição, por isso que ele tinha esse nome. Ele era comprido, muito comprido, era dividido em 3 partes. Nós tínhamos na primeira parte todos os equipamentos daquela que na época se chamava ginástica olímpica, hoje é ginástica artística, e onde eram realizados os treinamentos de todas as equipes de Blumenau, desde os menorzinhos até aqueles que representavam Blumenau nos Jogos Abertos. Também eram realizadas as aulas de ginástica olímpica da Faculdade de Educação Física. Eu lembro ainda, o professor Carlos nos deu aula dentro do Linguição. E tinha 2 quadras que as modalidades coletivas de Blumenau compartilhavam para os seus treinamentos. O handebol, o basquetebol, o voleibol. Ramiro Riediger foi vice-prefeito de 1977 a 1982 na gestão de Renato Viana e prefeito entre 1982 e 1983. Sua grande herança, contudo, foi o amor, o incentivo ao esporte. Seu partido era Blumenau. Inclusive ele entrou na política e coisa, mas não era o forte dele. Ele gostava realmente do esporte amador, era a cachaça dele. Rubão defendeu Blumenau de 1975 a 1998. Chegou à seleção brasileira de basquete logo no início da carreira. Nessa trajetória foi para o Fluminense, ficou no Rio de Janeiro por cerca de 30 dias e voltou após um ultimato do pai. Eu fui criado aqui a nível de esporte em Blumenau pelo Nelson José Burzarello, falecido, e o Valmor Bussi, ainda vive, né, que foram meus técnicos. E aí, na época, eu e colega do Banco do Brasil, Dirceu, fomos convocados para a seleção brasileira em 1976 e ficamos lá um mês. E aí me foi oferecido um contrato para ficar no Fluminense. E eu telefonei para o meu pai e disse, olha, não vou retornar para Blumenau, vou ficar aqui no Rio jogando. E aí ele me deu um ultimato,
pede dispensa da seleção brasileira, em 48 horas tu tens que retornar para Blumenau, senão eu vou te buscar. É porque eu havia passado no concurso nacional do Banco do Brasil. E não me arrependo, foi a coisa certa que eu fiz, graças ao conselho do meu pai. Ginásio do Galegão, que se chama, na verdade, Sebastião Cruz. Parque das Itopavas, Parcão, Prainha, Ponte dos Arcos, de Ferro, Tamarindo, do Salto. Aqui especificamente, o público blumenauense conhece o nome do homenageado, Ramiro Ridiger. Eu acho que lá atrás, quando nós tínhamos aquele momento de poder escolher o nome da pessoa que iria ser homenageada para receber o nome desse parque, quase foi por uma unanimidade o nome de Ramiro Ridiger, por tudo que ele representou para a nossa cidade, que representou para o esporte, principalmente para o esporte de Blumenau, vice-prefeito, presidente da antiga CME, enfim, um desportista que tem o carimbo dele, as vitórias dos Jogos Abertos de Santa Catarina, essas mais de 40 edições, com certeza tem o carimbo dele, a força dele, para que Blumenau pudesse se tornar essa força que é no esporte. A minha falecida mãe realmente ficou muito feliz com a justa homenagem que na época foi feita e até hoje persiste. Que o Ramiro volte em breve a transbordar de alegria. Que siga sendo bem cuidado, contemplado. Que continue sendo referência, espelho para novos e tão essenciais parques que estão por vir. Pois a população precisa de entretenimento, de alegria, de paz de espírito, de saúde física e mental.